e onde nós concluímos que a vida cristã, ou ser cristão, é ser discípulo. Não existe uma forma de separar isso. A partir do momento que eu me torno cristão, que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, naquele momento eu me torno um discípulo de Jesus. E aí eu começo a ser discipulado dentro do propósito de Deus. Mas não dá para desvencilhar isso. É impossível, biblicamente, você desvencilhar isso. A ordem de Jesus em Mateus 28 foi: ide e fazei discípulos. Ele não mandou juntar a multidão, ele não mandou fazer festa. Ele falou: ide e fazei discípulos e ensine eles as minhas palavras. No livro de Atos nós vemos esse conceito muito forte do discipulado, de ser discípulo de Cristo. Em Atos capítulo 6 diz que aí crescia o número de discípulos, se referindo à igreja. Porque ali já havia um entendimento muito claro de que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, que eu aceito essa verdade do Evangelho, eu me torno um discípulo de Jesus. Então, obrigado. É impossível você desvencilhar isso. E o que é discipulado? Foi uma conclusão ontem que nós deixamos muito claro aqui. Discipulado é eu ser parecido com Cristo e também ajudar outros a se tornarem parecidos com Jesus. Por que eu me torno um discípulo? Porque o discípulo ele é parecido com o seu mestre. Então, o propósito da vida cristã é que cada dia mais, por meio da palavra e do poder de Deus, eu seja transformado e eu me torne parecido com o meu mestre, que é Jesus. Por isso ele nos deixou a sua palavra, o seu conhecimento, a sua revelação. E cabe a nós, como discípulos, crescermos nisso, avançarmos nisso, nos sujeitarmos a esse processo de Deus, e em obediência buscar cada dia mais sermos transformados por Cristo e nos parecer com Cristo. E qual que é a grande crise da igreja atual? É que nós temos uma igreja cheia de gente que não parece com Jesus, que não manifesta aquilo que Jesus é. E por isso que existe muita confusão, muita crise. E até rejeição por parte daqueles que são de fora. Porque quando você olha para a igreja de Atos capítulo 2, diz que o texto de capítulo 2 diz que eles cresciam na graça, no poder de Deus, e os de fora ficavam felizes de ver aquilo, porque falaram, não, havia uma comunidade diferente ali. Agora, infelizmente, muitos hoje não têm entendido isso. Desvencilha, ele se considera cristão, mas ele não se considera um discípulo. E é impossível isso. Ser discípulo é a essência da vida cristã. Não dá para desvencilhar isso. Se eu sou cristão e não sou um discípulo, na verdade, eu não sou nada. Eu sou praticante de alguma coisa, mas isso não é cristianismo. Então eu queria ler um texto com os irmãos, Lucas capítulo 14, no versículo 25. Jesus ele chama seus discípulos e começa a caminhar com esses homens e prepará-los e treiná-los para manifestar o reino de Deus. E em vários momentos, isso está relatado em todos os evangelhos, Jesus ele começa a explicar aonde aqueles homens estavam se metendo. Jesus não enganou ninguém. Jesus não ilude com promessas falsas. Como infelizmente muita gente hoje está iludida com a igreja. Porque às vezes a igreja está prometendo mundos e fundos que não é propósito de Deus para ela. Vem para cá, tua vida vai mudar, você vai ter um carro novo, você vai ter uma casa nova, você vai vir num condomínio, você vai ser rico, feliz, maravilhoso, e assim a pessoa vem na ilusão da ganância, e aí ela se frustra,
se decepciona, sai da igreja e pega a raiva de Deus. Porque prometeram algo que não era verdade. Mas o que eu amo nos ensinos de Cristo é que Jesus, ele era muito sincero, muito verdadeiro, muito realista com as coisas. Tanto é que pode ser, espero que não, mas pode ser que alguém hoje não goste do que eu fale e decida até ir embora. Pode ser. Mas Lucas capítulo 14, versículo 25, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Jesus, ele, um pouco antes, só para você entender o contexto, a partir do versículo 15, é a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete fala a respeito do reino de Deus, e que Deus está falando da história de um homem que ia servir um grande banquete e convidou muitas pessoas. Só que aí as pessoas começaram a dar desculpas que não iriam no banquete. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu tenho uma vida, eu tenho coisas para fazer, eu tenho que comprar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que viver a minha vida. E a Bíblia diz que esse homem que estava servindo o banquete ficou irado com as desculpas, com as justificativas, em relação a isso, porque eles estavam perdendo o banquete, que o homem estava oferecendo algo tão importante, e as pessoas estavam trocando aquele banquete precioso por coisas comuns. Isso é uma parábola para ilustrar justamente o que é a vida de muita gente, que está dando desculpa, justificando que não pode servir a Cristo, que não pode seguir a Cristo, porque tem coisa para fazer, por causa daquilo outro, e muitos ficam justificando isso. E aí, na sequência dessa parábola, Jesus traz esse texto, que tem como tema o preço do discipulado. E aí no versículo 15 ele diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para eles, disse: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos e seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele tem uma coisa interessante, que parece que a igreja perdeu essa prática. Claro que havia algo em Jesus que atraía as pessoas, mas Jesus, parece que às vezes ele fazia de tudo para as pessoas irem embora. Ele fazia um anti-evangelismo. Hoje, o evangelismo de hoje é o seguinte: vamos fazer de tudo para trazer as pessoas para a igreja. Quando eu falo tudo, é abrir mão de valores, princípios, vamos pôr batidão, vamos pôr como que é o culto das novinhas, entendeu? Vamos, então assim, vamos fazer uma igreja que todo mundo vai ser aceito, o culto LGBT, o culto das novinhas, vamos descer até o chão, vamos abrir mão de valores, de princípios, de padrão, só para pôr gente dentro da igreja. Porque o importante é ter igreja cheia. Não importa ser cheio de gente que vai para o inferno. Mas Jesus, ele fazia o anti-evangelismo. Ele já começa nesse nível. Depois dessa parábola do banquete, falando, tem muita gente dando muita justificativa, dando desculpa demais. Aí ele entra e fala assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Volta no versículo 25. Quando a Bíblia diz que uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e esse voltando se diz para ela: se alguém vem a mim, ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então perceba que ele coloca um padrão. E ele não baixa padrão para as pessoas se adequarem. Ele fala, não, você tem que se adequar a isso, e não eu me adequar a você. Existe um padrão para servir a Deus, existe um padrão para ser meu discípulo. Tem muitas pessoas que não entendem que você na vida precisa ter isso. Tem critérios. É como no relacionamento. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu vejo muita gente sofrendo com isso. Você precisa ter critérios. Se é solteiro,
Você é solteira? Você precisa ter critério. Olha, eu tenho um critério para me relacionar com alguém. Qual é o critério? Tem que ser de Deus, tem que ser uma pessoa nessa condição, nesse critério. Qual que é o problema de muita gente que se enrola em relacionamento? Não tem critério nenhum, abaixo o critério. Não, eu aceito qualquer um. O que vier, pode ser um traste, mas eu aceito. Pois eu me viro. Por viro não, você sofre. Porque não tem critério. Então precisa ter critério. Olha, para me relacionar, tem que ser assim, tem que ser santo, tem que ser de Deus, tem que ser isso. Então você coloca critério. Pastor, mas aí fica complicado. Não, aí você vai confiar no Senhor. Porque é melhor isso do que passar a vida sofrendo. Ou fazer como muita gente faz. Então tem que ter critério. E o critério, ele nos dá limites. É dentro disso. Se a pessoa não se encaixa naquilo, não serve. Não serve para ser meu discípulo. Se você ama teu pai e tua mãe, tudo mais do que eu, não pode. Porque vai exigir, é um custo do discipulado. Vamos continuar o texto. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então ele está falando, primeiro, você não pode ser meu discípulo se você amar a sua família, tudo mais do que eu. Quando ele fala família, é claro que ele está usando uma hipérbole. Porque família, naturalmente, é aquilo que nós mais amamos na vida. É uma coisa mais importante. Pai, mãe, tudo. Ele está dizendo o seguinte, não está falando para você abandonar a sua família, largar pai e mãe. Ele está dizendo o seguinte, o amor que você tem que demonstrar a mim é muito maior do que o deles. O que você faria pela sua família? Agora a pergunta é, o que você faria por Jesus? Aí ele continua, no versículo seguinte. Aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ser discípulo vai implicar na cruz. Você tem uma cruz para carregar. Cruz fala de sacrifício. Cruz fala de preço. Cruz fala de sofrimento. Um preço a pagar. Se você não está disposto a pagar esse preço, você não pode ser meu discípulo. Porque há um custo. Não é de qualquer jeito. E é a sua cruz. É interessante que fala a sua cruz, ou seja, cada um tem a sua cruz. Eu tenho a minha, você tem a sua. Eu não posso carregar a sua e você não carregar a minha. E deixa eu já deixar claro aqui de parênteses, para quebrar o gelo. Sogra não é cruz. Entendeu? A minha cruz é minha sogra. Não é. Cunhado não é cruz. Entendeu? Não é. Seguinte. Aí ele fala assim no versículo 28, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que contra ele vem com 20.000? Se não for capaz de enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um que vocês não renunciar a tudo, diga tudo. O que ele pediu? Tudo. Ele não pediu alguma coisa, ele pediu tudo. Versículo 33. Vou ler de novo. Da mesma forma, qualquer que vocês que não renunciar a tudo, o que possui, não pode ser meu discípulo. Então você tem que amar acima de todas as coisas, tem que carregar a cruz e tem que deixar tudo. Versículo 34. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Carlão pregou isso semana passada. Chamar. Ele tem acento. Chamar. É a palavra para ouvir. Então, ser discípulo ele implica em 3 condições para nós. Primeiro, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego.
se eu não estiver disposto a cumprir essas 3 exigências de ser discípulo, eu serei automaticamente desqualificado para ser discípulo. Olha que interessante. O que eu amo na mensagem de Jesus é que Jesus não engana ninguém. É como aquela história, não, vem do jeito que você quer. Isso é mentira. Não, Deus te aceita do jeito que você quer. Isso é conversa. Isso é fraude, isso é fake news. Porque muitos interpretam isso e falam, então eu vou ficar de qualquer jeito. Eu sou amado e tão amado, que eu posso continuar pecando, aprontando, sabe? Eu posso continuar sendo promíscuo, que Deus vai continuar me amando. Nós temos que tomar cuidado. Porque não é essa a verdade do Evangelho. O Evangelho exige de nós mudança, o Evangelho exige de nós transformação, o Evangelho vai exigir de nós arrependimento. O Evangelho é um preço. Existe um custo para ser discípulo. Então, repetindo, ser discípulo vai implicar em 3 exigências, um certo tipo de amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, se eu não estiver enganado. Eu estava até conversando com o Éder um pouco antes do culto. Nós estávamos conversando sobre amar e permanecer. E por que muitos não permanecem? Mas eu amo. Mas eles estão presos no amor romântico. O amor romântico é baseado em sentimento. Mas o capítulo 13 de Coríntios ensina sobre o amor verdadeiro de Deus. E o amor verdadeiro de Deus é esse. Tudo sofre. Diga, tudo sofre. Diga assim, tudo crê. Diga assim, tudo espera. E tudo suporta. Aonde tem sentimento? É ação pura. Esse amor romantizado, cantado nas músicas, isso tem o seu valor, tem o seu papel. Mas o amor genuíno é esse. Aqui não está funcionando, irmãos. Deu pane no aparelho, só estou com esse. Ou seja, tudo sofre. Eu tenho que estar disposto a sofrer. As pessoas hoje, elas não querem sofrer por mais nada. Elas querem entrar nos relacionamentos, não querem sofrer mais. Eu quero te dizer uma coisa, tudo na vida vai implicar um certo nível de sofrimento. Até para nascer sofre, tanto quem está nascendo como quem está chegando. Então, a vida implica no nível de sofrimento. Eu não sei o que acontece com hoje em dia, onde as pessoas não entendem mais que a vida é assim. Aí, quando chega um momento de sofrimento, as pessoas elas fogem de tudo quanto é jeito, mas não tem como. A única coisa que eu acredito que você pode fazer é escolher que tipo de sofrimento você vai ter. Mas não tem como não ter sofrimento algum. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa. Aí tem um chefe lá que é um terror. E trabalhar com gente assim sofre. Traz sofrimento? Sim. Todo dia trabalhar no lugar onde tem um chefe que fala e tal, é pressão. Aí você fala assim, poxa, é muito sofrimento. Porém, se você sair da empresa, você não vai ter dinheiro para pagar as contas. Aí você não paga a conta, vem e corta a luz da sua casa, a energia. Aí você, é sofrimento? É. Você só precisa do seguinte, qual é o sofrimento que eu quero ter? De um chefe que, por um período do dia, enche a minha cabeça ou eu tomar banho gelado? Você está entendendo? Não tem como fugir do sofrimento. Você pode escolher que sofrimento você quer ter. Agora, eu não sei que mundo que as pessoas querem viver, que elas fogem disso. O amor, tudo sofre. Ele não sofre por um período, ele sofre tudo, até o fim. Se eu amo, eu vou até o fim, eu persevero, eu insisto, eu não desisto. Eu continuo. Mesmo que os meus sentimentos digam ao contrário, mas eu vou negar os meus sentimentos.
Eu vou deixar os meus sentimentos de lado e vou ficar na palavra de Deus. Tudo sofre, tudo crê, ele tem fé, ele espera, mas eu não estou olhando, eu não vejo, não vou olhar com os meus olhos naturais, eu vou ver com os olhos da fé, eu já enxergo outra coisa, eu vou exercer a minha fé, eu vou declarar diferente, mas eu vou crer, eu vou continuar crendo, não vou desistir. Eu não ando por vista, mas eu ando por fé. O justo viverá por fé. Ele insiste, ele persevera. Mesmo que aos olhos naturais ele veja lá um vale de ossos secos, pela fé ele já vê um exército levantado. É assim que funciona. Tudo espera. Isso fala de paciência, longanimidade. Nós hoje vivemos uma vida onde a gente quer tudo de forma muito rápida, do nosso jeito. Parece uma geração de gente mimada que dá piti porque houve um não, dá piti porque não tem as coisas no seu tempo, porque as coisas não são do jeito dela. Deixa eu te falar uma coisa, quem é de Deus e quem quer ser discípulo aprende a esperar. Espera no Senhor, confia nele e tudo ele fará, diz o Salmo 37. Ele aguarda, ele confia. Porque esperar fala de descanso, de nós descansarmos no Senhor e aprendemos que está tudo no controle dele, nada sai do controle dele, mesmo que naquele dia não esteja do jeito que eu quero, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é o papel de um discípulo, é esse tipo de amor que é exigido de nós. Mas tem gente que ama, faz declaração de amor, votos de amor, de uma coisa que eu vou abrir meu coração, irmãos. Eu estou um pouco cansado. Acho que os irmãos da minha equipe estão orando por mim, porque eles já perceberam isso hoje. Eu confesso aos irmãos que eu estou desanimado até de fazer casamento. Quando vem falar, a gente fala, pastor, eu quero casar. Eu falo, não faz não vai. Confesso aos irmãos. Estou triste, irmão. É muito bonito do que eu vejo. Sabe? Vai pedir em noivado, faz helicóptero jogando rosa. Aí chama o Xandinho para tirar as fotos. Xandinho tira aquelas fotos lindas, pré-wedding, não sei o quê, pré-não sei o quê. Faz o casamento, cada declaração linda, um negócio que eu falo, meu Deus, que quando eu olho para o jeito que eu casei, até sinto vergonha. Falo para minha esposa, já pedi perdão para ela, falei, desculpa. Não tinha esse entendimento. Nem ajoelhei para pedir em casamento. É ajoelho, é helicóptero, é drone, é no cima do monte, é nuvem, é Jesus, Moisés, Elias. Cada coisa, irmão, que eu fico assim, rapaz... Você tem que lutar contra a inveja até. Meu Deus do céu. Aquele casamento, uma declaração de amor. Um negócio que quando vai fazer o voto. Aí tira uma carta assim. E é um voto. Falei para o Carlão no casamento. Eu preciso guardar esses votos. Eu vou começar a exigir, dá o voto para mim. Eu vou guardar. O dia que tiver confusão, entra na minha sala, eu vou pôr o voto. Fala, está aqui, irmão, você fez o voto, meu Deus do céu. Cadê o voto, Jesus? Eu vou te amar por toda a minha vida, aquela música de fundo, e trombeta tocando, anjo voando. Eu falo, meu Deus, que coisa linda. Aí dá 5 meses. Vou separar, não aguento. Meu Deus do céu. Fico olhando. Meu Deus. O que acontece com esse povo? Porque aquele amor, na verdade... não evoluiu, não avançou, não amadureceu. A gente precisa avançar no amor, crescer em amor. E crescer em amor é sair do nível do romantismo, que é importante, é bonito. Tem o seu momento, tem o seu papel. Mas a gente precisa avançar para um amor genuíno, que é o amor incondicional. Você passa a amar
com o coração de Deus. É o amor da verdadeira aliança. Que você ama, independente da circunstância. É o amor de decisão. Eu decido amar, independente da circunstância. Eu decido. Pode continuar colocando toalha em cima da cama molhada. Eu fico morta de nervoso, pastor. Mas eu decido amar esse camarada. Mas o camarada também tem que falar a verdade. Eu decidi amar essa mulher, então eu vou tirar a toalha da cama e deixar pendurada. Eu não tenho que pendurar. Porque eu amo essa mulher. Entendeu? É assim esse amor. É um amor de decisão. Tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, aguenta. O vento está contrário, a circunstância está adversa. Eu estou segurando aqui, Jesus. Eu não vou abandonar o Senhor, eu não vou abandonar o teu chamado, eu não vou abandonar o teu propósito. Eu confio no Senhor. Ele suporta. Então exige um certo tipo de amor, exige um certo tipo de sofrimento. As pessoas hoje não querem mais sofrer. O sofrimento, ele faz parte, ele é inerente da natureza do homem e da circunstância da vida. A maneira como você lida com isso e como você responde a isso é o que vai trazer transformação. Mas não é fugindo do sofrimento que resolve. O sofrimento, ele é fundamental. A Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Às vezes vai sair faísca, às vezes numa relação, numa circunstância, não vai ser tão agradável, mas é necessário para que o projeto de Deus, o propósito de Deus aconteça na minha vida. Então, é como, vou dar um exemplo muito prático, assim, bem até banal. Alguém quer emagrecer. Você não emagrece rindo, você não emagrece feliz. Academia. Quem faz academia sabe disso. Academia é uma sensação muito estranha. Quando você está lá, você não quer estar lá. Aí você fica assim, por que eu vim? Por que eu vim? Meu Deus, um sofrimento, uma angústia. Entendeu? Não tenho... Assim, eu falo, meu Deus, eu quase morrendo, passando quase vomitando aqui, todo arrebentado. Mas você vai, se aguenta. Você sabe que aquilo é bom, é saudável, importante. Aí eu quero emagrecer, você vai passar pelo sofrimento e deixar de comer o que você gostaria de comer. Entendeu? Sofre. Vai passar angústia, nervoso, sabe? Vontade. Mas você abandona um prazer momentâneo para você ter um prazer futuro. Prazer de colocar uma calça e falar assim, aleluia, coube. Porque é triste você colocar a calça e ela não entrar. Todo mundo passa por isso. Você coloca a camiseta, a roupa lá, só não vai, não fecha. Ah, não. Aí quando você vai lá e coloca, você fala assim, você fica até mais empoderado. Por quê? Então eu estou dando esse exemplo para entender que o sofrimento, Jesus falou, vai sofrer. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que ia ser tudo lindo, maravilhoso. Que cristianismo é esse, gente? Que no primeiro momento de sofrimento a pessoa abandona. Na primeira crise. Na verdade é impossível não ter crise. A crise faz parte para te levar num outro nível, mas você precisa dar a resposta certa na hora da crise. Eu li um livro esse dia, já comentei dele, né? Inteligência emocionalmente saudável. Não. Espiritualidade emocionalmente saudável.
E esse livro, esse autor, ele deixa muito claro que a vida cristã, ela tem etapas. E quando chega num certo momento, numa etapa da vida cristã, ele chama de a muralha, que é onde vai ter a crise, vai ter a decepção. E se você não der a resposta certa, você vai voltar para a etapa inicial. E tem muitos que vivem vidas cíclicas e problemas cíclicos, porque quando chega diante da muralha, ele dá a mesma resposta. E eu tenho dito para as pessoas, é a sua muralha. E a sua muralha, ela é sua, eu não posso atravessar você, eu não posso jogar você por cima. Eu preciso deixar que você entenda que é a sua muralha, você precisa dar a resposta certa. É a resposta. É a maneira como eu lido com aquilo. E vai exigir de nós, eu falei, um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Eu preciso entender que eu preciso abrir mão de algumas coisas, ou de muitas, até dependendo da minha condição de vida. Não dá para servir a dois senhores, o próprio Jesus disse. Nós quando estamos no mundo, nós carregamos um monte de senhor dentro do nosso coração. E nós precisamos abandonar esses senhores que dominam o nosso coração. Há práticas que elas não são condizentes com a vida cristã. Há circunstâncias que não são saudáveis para a nossa vida espiritual, porque agora, no momento que eu me tornei discípulo de Cristo, eu zelo pela minha vida espiritual, eu zelo pelo meu testemunho, eu zelo pelo reino de Deus, eu zelo pela igreja. Então, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu não sou mais. O que isso indica? Que eu preciso entender que para cada fase da minha vida, eu preciso ter um comportamento correto também. Gosto de dar o exemplo do casamento. Pessoa solteira, ela tem um comportamento, ela tem uma maneira de ser, ela tem uma rotina na vida dela. Ela casou, agora ela precisa adaptar a rotina. Ela precisa entender que ela tem uma rotina agora na vida dela. Eu era casado, quando eu era solteiro, eu não fazia nada, ficava só em casa, lindo, maravilhoso. Minha mãe não deixava fazer isso, minha mãe, sabe? Agora eu casei. Agora, querido, você tem que fazer as coisas de casa também. Não, estou casado, mas quero continuar aquela vida de adolescente. Assistindo sessão da tarde, comendo pipoca. Nem sei se tem mais sessão da tarde, mas acredito que não tem porque eu não assisto. Né? Não assisto nem Globo. Assisti essa semana. Como muitos assistiram. Só para ver o Bolsonaro. Mas a pessoa precisa entender que há um desapego. Nós precisamos entender isso. Aí Jesus fala o seguinte. Lucas 14, né? Vamos lá para Lucas 14. Quando ele diz assim, no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz fala de abrir mão de si mesmo para benefício de outros. Eu gosto dessa definição do que é uma vida de cruz. Quando fala de cruz, ela não fala somente do sofrimento, da dor que Jesus passou na cruz, mas quando falamos que você precisa ter uma vida de cruz, é quando eu abro mão do meu direito. É o que Jesus fez. Ele estava no Getsemane e ele falou assim, olha, um negócio não está muito bom, eu estou mal, eu estou aqui parafraseando. Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Eu acredito que um dos grandes males do homem, e tem sido principalmente nos dias de hoje, é o egoísmo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, fala que nos últimos dias seriam tempos difíceis, que os homens seriam amantes de si mesmos. Então as pessoas, elas amam tanto a si mesmas, que elas não conseguem amar a Deus
mais do que a si mesmo. Então ela não quer ter cruz, ela não quer abrir mão de nada para benefício dos outros. Ela quer cuidar do dela. O negócio é ela, a vida dela está centrada nela, o mundo dela é o umbigo dela. E Jesus fala assim, você não pode carregar a sua cruz, ou seja, você não pode viver, não pode dar algo para os outros, você não pode viver em benefício dos outros, você não pode ser meu discípulo, porque vai implicar nisso. É uma graça barata, como estão dizendo hoje, nos dias de hoje. É uma cruz sem custo. É o evangelho sem preço. É um evangelho barato. Não, você pode ser cristão, você pode viver uma vida de Cristo e você pode continuar sendo promíscuo, fazendo um monte de besteira, que você vai continuar sendo abençoado. Não é assim. Estão contando uma mentira para você. João 3,16. É um texto muito conhecido que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é lindo, maravilhoso, e ele fala do amor de Deus. O amor de Deus está à disposição para todo aquele que crê. Entenda, para que todo aquele que nele crê. Ele está à disposição para aqueles que nele crê. Mas no versículo 36 do mesmo capítulo, no Novo Testamento, Jesus encerra o seu discurso dizendo assim, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre a vida dele. O amor de Deus está disponível, mas também existe a ira de Deus para aqueles que rejeitam a Cristo e a sua obra e deixam de crer nele. É uma realidade das Escrituras que muitos têm rejeitado. Nós precisamos entender, eu não posso viver uma vida cristã promíscua. Eu preciso abandonar toda promiscuidade, eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso deixar de amar o mundo. 1 João 2,15. Versículo 15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é dar mais valor às coisas deste mundo do que a Deus. É negar a Cristo. É não confessá-lo de fato. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus 10:32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus, meu Pai, que está no céu. Porém, no versículo 33, mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Quando que eu nego Jesus? Porque às vezes a gente acha que negar a Jesus, fala, eu não quero Jesus. Não. Você nega Jesus quando você deixa de servi-lo, de fazer. Quando você fica em casa assistindo futebol, em vez de você estar aqui na casa do Senhor. Você nega Jesus quando você prefere a sua cama do que o dia da oração. Você nega Jesus quando você deseja satisfazer a sua carne com aquele homem ou com aquela mulher
no motel, no escurinho de um carro, do que viver em santidade. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Ele não pode ser meu discípulo. O evangelho é coisa séria, igreja. E voltando no Lucas 14, aí Jesus dá 2 exemplos. Ele fala o seguinte: versículo 18. Qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não é capaz de terminar, todos virem e rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. E qual rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Então o que Jesus está falando nisso, dentro do contexto? Que nós precisamos avaliar o custo disso, saber se é isso que nós queremos de fato. Eu amo Jesus porque ele não engana. João capítulo 6, a Bíblia diz que ele alimenta lá milhares de pessoas e as pessoas vêm atrás dele. Ele chega e fala assim: mas vocês vêm a mim só por causa da comida. Vocês não estão atrás de mim pelo que eu sou. Vocês estão atrás de mim porque eu multiplico o pão. E ele traz um discurso tão duro que no texto de João capítulo 6 diz: e muitos dos seus discípulos o começam a abandonar porque acharam duro o seu discurso. Aí quando, eu imagino que esse é o momento de crise, né? Porque eu fico imaginando se um monte de gente quiser sair hoje, quiser ir embora da igreja, eu fico: meu Deus do céu, mas o que será? Aí Jesus olha para os que ficaram e vocês também não querem ir embora, não? Olha o evangelista. Porque eu não vou abaixar o meu discurso. Eu não vou abaixar o meu padrão. Porque eu tenho um compromisso. Eu tô ministrando muito esses dias para as pessoas próximas de mim. Provérbios 27. Vamos lá para Provérbios 27. Depois eu volto nesse texto. Eu não tinha nada pronto. Eu dei uma mensagem para ele. Quando começou o louvor, eu ia sair da minha sala, voltei. E eu comecei a rascunhar algo ali. Numa folha. Me perdoa. Provérbios 27. Versículo 3, se eu não estiver enganado. Não, então não é. Deixa eu achar aqui o meu. Cinco, 6. Eu tenho usado isso porque eu estou precisando ser muito sincero com algumas pessoas. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero amar as pessoas. Mas eu tenho pedido ao Senhor: me ensina a amar as pessoas de fato. A primeira coisa que eu tenho aprendido com Deus é que amar não é concordar com os erros da pessoa. Se eu concordo, eu não amo. Se eu não repreendo, eu não amo. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama. Então eu preciso muito repreender. Carla ontem conversava comigo e falava assim: não, eu vou disciplinar minha filha. Eu falo para ela: ó, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Então o texto diz assim: melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Aí no versículo seguinte diz o seguinte: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica os beijos. Você está entendendo o conceito? Porque eu te amo, eu preciso falar certas coisas para a igreja. Eu não posso ser negligente com a igreja. Eu tenho uma responsabilidade com vocês aqui. E eu não posso aqui ficar acariciando o seu ego, dizendo que está tudo lindo, maravilhoso, se você estiver com a sua vida errada, e você pode ir para o inferno, e eu vou ser responsável em alguma medida disso se eu não ensinar a verdade para vocês. Jesus em Lucas 14 está dizendo: avalia o preço. Alguém vai construir alguma coisa, ele tem que avaliar. Eu tenho dinheiro, quanto que vai ser a obra? Ele não pode ser tolo, porque senão todo mundo vai rir da cara dele, porque ele vai terminar na metade, ele não vai terminar. Avalia como um rei que vai sair para a guerra. Eu tenho um exército, meu exército é maior do que o dele. O meu inimigo, como que é? Eu preciso avaliar o custo disso. Porque depois que eu entro, fica difícil para eu sair.
Existe um custo para o discipulado. Jesus deixou claro isso para os discípulos. Ele disse isso. Por isso que nós olhamos, às vezes, para o livro de Atos, você vê os homens sofrendo. Você vê Estevão, capítulo 7 de Atos. Você está reclamando porque tem gente que fala de você, porque gente calunia você. E você, normalmente, quando isso acontece, você quer brigar, xingar, pegar no tapa. Que tem alguém que fala alguma coisa de você. Olha o que Estevão fez quando foi apedrejado. Atos capítulo 7. Versículo 59. Enquanto apedrejava o Estevão, este, o que a Bíblia diz? Orava. E qual que era a oração dele? Não é, Senhor, acaba com o meu inimigo. Não. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não o consideres culpados deste pecado. Ele perdoou os camaradas jogando pedra neles. E tendo dito isso, adormeceu. Essa é a atitude de um discípulo. Ele paga o mal com o bem. O discípulo, ele abençoa mesmo quando é amaldiçoado. Ele retribui o mal com o bem. Lucas capítulo 14, eu quero encerrar. Aí Jesus traz um último ensino nesse momento. Ele diz no versículo 34, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. O sal ele só tem serventia quando ele salga, quando ele cumpre o propósito. O sal ele tem o propósito de, primeiro, dar sabor. Ele dá sabor. Esse é o propósito de todo discípulo, trazer sabor, trazer um tempero, é algo diferente. Sabe, eu acho que isso é um elogio para todo mundo que passa por isso. Quando alguém não te conhece direito, fala assim, eu não te conheço direito, mas tem alguma coisa diferente em você. Quem já passou por isso? Tem alguma coisa diferente. Você não fala, você está ali quieto, você está sendo você. Mas aí a pessoa olha e fala assim, tem alguma coisa diferente, não sei. Não é assim que a gente percebe quando uma comida tem um tempero diferente. Você fala assim, tem algo diferente aqui, tem um negocinho aqui. Porque o papel do discípulo é trazer sabor. Ele realça. O sal também tem a propriedade de preservação. A carne, né, ela não estraga se ela for salgada. O sal preserva. Ele não deixa deteriorar. Ele não deixa apodrecer, ele não deixa as bactérias contaminarem e crescerem. Ele elimina isso. O crente que é discípulo, que salga, ele chega em qualquer ambiente, ele influencia. O sal influencia tudo, já percebeu? Pode ser, você pode colocar todos os temperos. Né? Quem gosta de coisa muito temperada, você coloca lá cominho. Gosta de cominho. Você coloca cominho, você coloca esses temperos mais fortes, açafrão. Mas o que faz a diferença no final da história, o que é? É o sal. Não é assim? Sabe por que a gente gosta tanto de churrasco? Churrasco, o que tem churrasco? Sal. Tá mais nada. Tem coisa gostosa? Tem, mas carne e sal grosso. Oh, saudade. Aleluia. Né?
Você vê, você paga R$ 80 num preço de picanha. Você não precisa ficar colocando cominho, nada. Sal grosso. Acabou. Só glória. Entendeu? Porque o sal, ele tem esse poder. Mas o texto diz, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Tem muita gente que está perdendo o sabor. Ele vai se permitindo. Às vezes pode ser que você já tenha salgado. Mas aí você foi perdendo o sabor. Vai desanimando, vai decepcionando, o coraçãozinho vai contaminando. Aí tem outras coisas. E aí você fala assim, poxa. E o texto diz assim, olha, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. Ele é jogado fora. Ele é rejeitado. Mateus capítulo 7 diz que ele é pisado. Sal que não salga é pisado. Eu salgo quando eu estou lá na minha empresa trabalhando. E eu dou testemunho. Agora, qual que é o sal que é pisado? É aquele lá que está todo mundo falando de pornografia, ele também está contando piada pornográfica. Não é? Você não é crente, não? Eu sou, mas eu sou moderno. Vai ter um lugar no inferno chamado para crente moderno. Entendeu? Ué, mãe, você vai na igreja, você toca, você faz. Estou dando exemplo aqui, tá? Graças a Deus, os irmãos têm sido bênçãos. Mas você toca, você tá falando agora também que pegou a menina, foi para o motel, isso, aquilo. Ué? Ah, não, eu sou moderno. Sou da igreja de parede preta. Entendeu? Então, compra, não paga, fica devendo para todo mundo. Mas você não acredita? Não, eu sou moderno, não, você é picareta. Não tem modernidade nenhuma nisso, não. Então precisa se comportar. Eu queria encerrar minha mensagem hoje, irmãos. Toda vez que eu trago mensagem assim, meu coração fica pesado. Eu quero dizer, irmão, que eu faço isso para o teu bem. Acorda, igreja. Jesus termina o texto dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Abre os ouvidos. Abre os seus olhos. Há tempo de arrependimento ainda. Há tempo. Porque chegará um dia que não terá mais tempo. Há um tempo ainda de arrependimento. Há tempo para falar, Deus me ajuda. Tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Há tempo. Porque haverá um dia que a trombeta soará. Qual é aquele texto? Que Jesus fala e dá o exemplo dos dias de Noé. Eles comiam e bebiam, se divertiam, até que um dia começou a chover. Deixa eu te falar uma coisa, todos riram de Noé, até o dia em que caiu o primeiro pingo d'água. Há tempo, irmãos, a gente precisa como igreja nos arrepender. Se você tem vivido de forma promíscua, se arrependa da sua promiscuidade. Se você tem vivido no pecado, se arrependa do seu pecado. Aí você é liberto, porque arrependimento gera libertação. Clama ao Senhor. Decida por Ele. Carrega a sua cruz. Pega de novo. Não abandona a cruz. Não desiste. Por mais que você ache que está difícil. Por mais que você ache que é complicado. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo, ele diz que esse tipo de sofrimento ele é transitório, mas há uma alegria que será eterna.
esse sofrimento, essa dor, tudo passa, tudo passa. Vai por mim. Estou me tornando PhD na coisa. E aí eu falo, eu e minha mulher, um olha para o outro, vai passar, vai passar. Aguenta. Igual daquele louvor da Cassiane, está chorando, louve. Entendeu? Está chorando, louve, continua, não desista, não desanime, não chuta o balde, não abandone, mas vai até o fim. Quando é o fim é Jesus. O dia que você estiver na glória encontrando com o noivo, aí você vai poder falar assim: chegou o dia. Esse é o dia. É o dia em que eu me encontrarei com o meu Senhor, onde toda lágrima será enxugada, aonde não haverá dor. Eu gosto daquele louvor, Além do Rio Azul. Oh, meu Deus, queria que cantasse esse louvor na igreja. Às vezes você tem pensado em desistir. Não desista. Jesus é mais precioso do que qualquer coisa dessa vida. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem conta bancária que satisfaça mais do que Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. O que me supre, o que me basta é Cristo. Cristo, Cristo. É isso que nós precisamos, é Cristo. Nós precisamos de Cristo de manhã, tarde e noite. Ele é mais importante do que tudo, Ele é a minha prioridade de vida. É por causa dele que eu vivo, é por causa dele que eu respiro, é por causa de Jesus, eu vivo em função dele. Meu amor é por Ele, minha devoção é por Ele, minha energia vai ser gasto para Ele, os meus dons e talentos é para Ele, meus recursos naturais, intelectuais é para Ele, é para o reino dEle, é para a edificação da obra dEle. Porque Ele deu tudo. E eu fico negando. Feche os seus olhos.